Olá, bom dia. Hoje é 20 de 1 de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Antigo Testamento, parte 1897. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ama o ser humano, mas para o ser humano ser salvo, o ser humano tem que crer. Tem que aceitar Jesus, tem que se batizar. E também tem que fazer a vontade de Deus. Se não fizer, a pessoa não conseguirá a salvação. Então, Deus ama o ser humano e o ser humano tem que crer para conseguir a salvação. Então, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta, a palavra, os ensinamentos, os mandamentos libertam o ser humano e tira o ser humano da condição da condenação e coloca o ser humano numa condição de salvação. Então, 1 Reis 13, versículo 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Por que o altar ia se fender? E por que a cinza ia derramar? Porque a idolatria que eles estavam fazendo, queimando incenso a 2 bezerros, não estava agradando a Deus. Então o altar ia se fender. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Por que o altar ia se fender e por que a cinza ia se derramar? Porque a idolatria que eles estavam fazendo, o sacrifício que eles estavam fazendo no altar, não agradava a Deus. Estava servindo a outros deuses. Então a idolatria não agrada a Deus, nem a Jesus Cristo, nem ao Espírito Santo. A idolatria é algo que faz o ser humano perder a vida eterna. E é uma coisa sutil. É algo que a pessoa nem imagina que será condenado, que será impedido de habitar nos céus. Mas, segundo o Espírito, segundo Deus e Jesus Cristo, a idolatria impede o ser humano de ser salvo. Então, no versículo 4 está escrito assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, e clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pega nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. Então a mão de Jeroboão secou, quando ele apontou por homens de Deus e disse: pega ele. Então ele mandou alguém pegar o homem de Deus, que estava pregando contra o altar, e mostrando para ele que eles estavam errados. O que foi que aconteceu? A mão dele ficou seca, ele pegou um castigo, uma punição de Deus na mesma hora. O ruim de ser contra o homem de Deus e de ser contra os ensinamentos, os mandamentos de Jesus Cristo, é que a pessoa perde a vida eterna, não é isso? Porque geralmente alguém que está falando pelo Espírito, alguém que está falando na vontade de Deus, não está errado aos olhos de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então Deus abençoe você e sua família.